Boa tarde, Câmara Notícias no ar, ao vivo. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Thaís. Mais uma terça-feira juntos, hein? É isso aí, vamos lá. Como sempre, um prazer apresentar esse jornal com você, alegria, viu? Matheus. Gente, boa tarde para você que está em casa e nos assiste pelo canal 4 da NET e também pelo 61.4 da sua TV aberta, sinal digital para toda a região de São José do Rio Preto. E daqui a pouco, Matheus, os vereadores realizam a 28ª sessão ordinária de 2016 na Câmara de São José do Rio Preto. Mas antes, nós vamos aos destaques dessa edição. Câmara de Rio Preto presta homenagens aos profissionais de Libras e à rede Luci Montoro. Escola realiza mini-olimpíada e recebe ex-atleta. Saiba como cuidar da saúde dos olhos durante os dias secos. E conheça detalhes de um dos cartões postais do município. Saiba ainda tudo sobre a 28ª sessão ordinária no Câmara Notícias, que começa agora. Lembrando que estamos ao vivo também pelo site riopreto.sp.leg.br. Agora, nós vamos chamar o Hamilton Roberto. Ele está lá no plenário e traz para a gente os projetos que vão ser discutidos pelos vereadores na tarde de hoje. É a ordem do dia. Olá, boa tarde a todos. Daqui a pouco, portanto, tem início a 28ª sessão ordinária desta terça-feira aqui na Câmara Municipal. Na pauta de hoje, um projeto de lei complementar, uma proposta de emenda à lei orgânica e 4 projetos de lei. Iniciamos com o projeto de lei complementar do vereador Fábio Marcondes, que dispõe sobre a exploração do comércio de bebidas, refeições, lanches e assemelhados por equipamentos móveis de qualquer natureza, conhecidos popularmente como food trucks, em áreas privadas do município de Rio Preto. A seguir, proposta de emenda à lei orgânica, de autoria do vereador Márcio Larranhaga e outros, que altera parágrafo de um artigo sobre acúmulo de secretarias. E agora os projetos de lei do Executivo, projeto que abre no orçamento fiscal do município um crédito adicional especial no valor de R$600 mil, conforme convênio firmado com a União, por intermédio do Ministério do Esporte, para a realização do primeiro campeonato de esporte escolar. Projeto do vereador Márcio Larranhaga declara de utilidade pública a Associação Beneficente Fraternidade Luz. Do vereador Celso Luiz de Oliveira, o Peixão, entra o projeto que dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Adoção Responsável de Pequenos Animais. E, por fim, entra para análise projeto do vereador Fábio Marcondes, que institui e inclui no calendário oficial de eventos do município a campanha Setembro Coração, de conscientização, prevenção por diagnóstico precoce e combate às doenças cardíacas. Eu fico por aqui. Continuem agora com Câmara Notícias, sob comando de Matheus Camargo, Thaís Machado. Com vocês. Obrigado, Hamilton. Detalhes desses projetos e de todos os outros projetos que passam pela votação aqui no plenário da Câmara pelos vereadores, você sabe que pode conferir no site oficial da Câmara. O endereço você já conhece, não é? É isso aí, Matheus. E o Poder Legislativo realizou homenagem à rede Luci Montoro de São José do Rio Preto, que é destinada ao atendimento de pessoas com deficiências físicas ou doenças potencialmente incapacitantes. Veja. A Câmara de Rio Preto concedeu, em sessão solene realizada na noite da última quinta-feira, a medalha 19 de julho e o diploma de gratidão da cidade de São José do Rio Preto à rede Luci Montoro, pelos 5 anos de atuação na cidade. A rede de reabilitação Luci Montoro é um centro de saúde destinado ao atendimento de pessoas com deficiências ou vítimas de traumas. O instituto foi criado em 2008 pelo governo do estado de São Paulo. Seu nome é uma homenagem à ex-primeira-dama do estado, Luci Montoro, que morreu em 2002. Participaram da solenidade, além de autoridades políticas e vereadores, representantes da rede Luci Montoro,
como a diretora, a médica Regina Chueire, e a coordenadora Tatiane Clementino, bem como personalidades da área médica, como o diretor executivo da Funfarm, Horácio José Ramalho, o vice-diretor José Luiz Esteves, o diretor financeiro Robson de Pádua, bem como a diretora da Diretoria Regional de Saúde, Cláudia Monteiro, e a secretária da Mulher, Camila Segers. Em seu discurso, a diretora do Luci Montoro, Regina Chueire, lembrou os avanços que o Instituto trouxe para o tratamento de pessoas com deficiência e vítimas de trauma, bem como a qualidade de vida garantida a elas. Regina criticou ainda o que considera a falta de atenção do poder público com a acessibilidade e atenção à pessoa com deficiência. Nosso serviço reabilita e devolve para a comunidade. Agora, se o município não tem calçadas adaptadas, se ele não tem emprego para pessoa com deficiência, se ele não tem creche adaptada, se ele não tem um atendimento de saúde digno para essas pessoas, então agora, nos próximos 5 anos, eu gostaria que essa cidade fosse também uma cidade inclusiva e uma cidade mais acolhedora. Durante a solenidade, pacientes do Luci Montoro se apresentaram, caso da bailarina Roseli Freitas, que dançou ao som de Tom Jobim com o professor de dança Guto Rodrigues. Mas como eu espero, teus beijos nunca mais, teus beijos nunca mais. Outro paciente que se apresentou foi o músico e violinista José Savério Esposito, que tocou violino ao lado da professora de piano e canto Soraya Mubarak de Oliveira. A sessão solene atende decreto legislativo aprovado pela Câmara, de autoria da vereadora Alessandra Trigo. Outro evento também marcou um reconhecimento especial promovido aqui pela Câmara de São José do Rio Preto. Acompanhe. Em alusão ao Dia Nacional do Intérprete de Libras, a Câmara de Rio Preto também promoveu solenidade para homenagear profissionais do município. 9 representantes da categoria receberam um reconhecimento público durante cerimônia, realizada em cumprimento ao requerimento do presidente da Casa, Fábio Marcondes. Amigos, familiares e apoiadores enviaram depoimentos em vídeo, destacando o empenho de cada um e a maneira como eles fazem a diferença na rotina, no aprendizado e na profissionalização de surdos. Ariane Silva Rabelo, professora, instrutora e intérprete, falou em nome dos homenageados. Nós somos tios homenageados nessa noite como consequência de uma luta histórica e muito árdua da comunidade surda. Portanto, diante dos meus sinceros agradecimentos, eu busco motivar a todos a estarem conosco nessa luta por condições dignas para a comunidade surda riopretense. E no próximo bloco nós vamos falar de saúde. É isso mesmo, não saia daí. Voltamos já já depois de um breve intervalo. Um atleta não chega muito longe sem um bom treinador. É ele que me anima quando eu estou cansada e me faz acreditar quando eu penso em desistir. Mas é preciso aproveitar cada minuto do treino, com respeito e atenção. Afinal, é ele que me ensina tudo o que eu preciso. Não é à toa que a gente chama o treinador de professor. E na sua escola não é diferente. Respeite seus professores. São eles que irão ajudar a fazer de você um campeão na vida. Ministério da Educação, Governo Federal. Ordem e progresso. Você sabe o que é cláusula? Cláusula é a parte de um contrato ou documento, público ou privado, que contém uma disposição especial, particular de um tratado ou de um ato. Então, quando você encontrar em um documento a palavra cláusula, significa que o parágrafo escrito especifica algo, coloca uma condição para o cumprimento de algum item.
gente que dá um pouquinho do seu tempo para ajudar quem nem conhece. Os mesários voluntários também fazem isso por milhões de brasileiros. E se você tem mais de 18 anos, também pode ser um deles. É só se cadastrar no seu cartório eleitoral ou acessar o TRE do seu estado em justiçaeleitoral.jus.br. A democracia e milhões de brasileiros agradecem. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Já estamos de volta, continuamos ao vivo. Muito obrigado por nos acompanhar aqui pelo canal 4 da NET e pelo 61.4, sinal digital TV aberta para toda a região de São José do Rio Preto. E o assunto agora é um curso de capacitação para médicos da rede pública da região. Eles vão receber uma orientação sobre como determinar o diagnóstico da hanseníase. Isso mesmo, Thaís. O repórter Alexandre Gama está ao vivo no plenário e nos conta mais sobre essa ação. Isso mesmo. Ô, Matheus, boa tarde para você, para a Thaís, para todos que nos acompanham aqui pela TV Câmara. Isso mesmo, serão 2 dias de capacitação, 10 e 11 de agosto. Quem coordena esse evento é o Instituto Adolfo Lutz, aqui de Rio Preto. E quem vai falar com a gente sobre isso é a Suzilene Maria Tonelli Nardi, ela que é pesquisadora, coordena aí esse trabalho, vai coordenar esse estudo, ela que é pesquisadora do Adolfo Lutz. Suzy, boa tarde. Qual o objetivo desse curso? Os médicos estão precisando dessa capacitação? Boa tarde. O objetivo do curso é capacitar médicos para o diagnóstico da hanseníase. Sim, nós temos uma carência muito grande, haja vista que é uma doença negligenciada e nós não temos tantos casos na região. Apesar de ser grave, uma doença grave, quando uma doença é negligenciada, os médicos acabam por esquecer dos sinais e sintomas. Então é necessário, importantíssimo que essa capacitação aconteça. Então vamos falar um pouquinho dos sintomas. Quais são esses sintomas e quando que as pessoas devem ficar preocupadas quando aparecer esses sintomas? Essa é uma doença dermatoneurológica, ou seja, a manifestação é na pele por uma mancha esbranquiçada ou avermelhada, mas o mais importante é ter uma área na pele dormente, ou seja, que você não sente da mesma forma como em outras áreas do seu corpo. Isso pode ser um sinal da hanseníase. Outra questão é a lesão neurológica, tendo dores no cotovelo, no punho, no joelho, no tornozelo e alguns sinais neurológicos, pode ser hanseníase e é preciso ficar atento e procurar o posto de saúde. A hanseníase, ela é uma doença genética, ela é transmissível, como que a pessoa contrai essa doença? É uma doença transmissível, hoje acredita-se, né, e sabe-se que é por vias aéreas superiores. Alguns estudos estão tentando encontrar a genética dela, mas não existe, por enquanto, nada comprovado. É uma doença que se transmite da pessoa que não se trata, que tem a doença da forma mais grave, para uma outra pessoa por vias aéreas superiores. A senhora já disse que é um curso para médicos. Alguém mais pode participar? Alguém que tem interesse, que seja da área de saúde? Não, o curso é exclusivamente para médicos. O que a gente abriu é para algumas pessoas que estão estudando cientificamente a hanseníase, estão envolvidas com a ciência, que podem ser biólogos e enfermeiros. Mas para a rede pública ele é exclusivamente para médicos. Além de Rio Preto, médicos da região, né, Catanduva e toda a região, qual que é a situação da hanseníase em Rio Preto e região hoje? Temos um número de casos, quantos pacientes nós temos? Hoje, em São José do Rio Preto, a gente tem em torno de 26 casos. Na região, nós temos em torno de 89. O problema não é ter casos diagnosticados atualmente. O problema é que dos 500 pacientes que se trataram nos últimos anos, nos últimos 2 anos, 40% deles, 38% para ser mais precisa, têm deficiências físicas. Então a hanseníase, ela pode não matar, mas ela causa muitas deficiências físicas e esse é o nosso grande problema, isso é o nosso a nossa grande preocupação. Nós queremos que o diagnóstico seja feito precocemente, exatamente para que as pessoas não cheguem ao serviço de saúde já com deficiências instaladas. Legal, para a gente finalizar, qual é o tratamento, qual é a incidência de cura e a importância de se diagnosticar precocemente a doença?
Dependendo da forma clínica, depois de 6 meses ou 12 meses, o tratamento é concluído e o paciente é curado. A gente tem hoje o tratamento gratuito na rede pública de saúde e ele é feito com poliquimioterapia, uma associação de medicamentos que leva à cura da doença. Legal, gente. Essa Suzilene Nardi, ela é pesquisadora especialista em hanseníase pelo Adolfo Lutz. Lembrando que a capacitação acontece neste dia 10 e 11 de agosto, na Unilago, das 8 às 17 horas. São 2 dias com 2 turmas diferentes. Segundo a Suzy, o mesmo conteúdo para as 2 turmas, é apenas aí uma divisão de turmas, uma para a região e uma para Rio Preto. Fica aí, então, a dica para os profissionais de saúde. Matheus e Thaís. Isso mesmo, muito obrigado, Alexandre. E agora uma notícia para as mamães. Estamos na Semana Mundial de Aleitamento Materno. Em Rio Preto, as atividades da campanha tiveram início no último sábado e prosseguem até o final da semana. E quem nos dá mais detalhes a respeito desse assunto é a gerente do Banco de Leite, Silvana Aparecida Alves, que está ao vivo no plenário com a nossa repórter Maria Estela Calças. Boa tarde, Maria Estela. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos. Eu estou aqui ao lado da Silvana, que vai falar um pouquinho mais sobre essa semana. Silvana, qual é o objetivo da Semana do Aleitamento? O objetivo é sempre conscientizar as pessoas da importância do aleitamento materno. Quantas mais mães amamentarem e souberem da importância do aleitamento, dos benefícios que traz, tanto da mãe para o bebê, uma melhor qualidade de vida a gente vai ter, tanto para a mãe como o bebê no futuro. E é um evento mundial, então se discutem realidades não só do Brasil, não só de Rio Preto, mas do mundo como todo. Isso, a semana é mundial e esse ano o tema é sustentabilidade. Então, para algumas pessoas pode achar difícil, mas quando se pensa em sustentabilidade, se pensa na questão da água, se existe água potável para fornecer para esse bebê, se existem utensílios para fazer higienização. E quando a gente fala de leite materno, você não precisa de nada disso. O leite materno está pronto, não tem contaminantes, a mãe não vai necessitar de dar água para o bebê, não vai precisar de água e utensílios para preparar a fórmula. A gente vai prevenir essa criança de problemas futuros, como obesidade ou mesmo a desnutrição, porque o leite materno tem todos os nutrientes adequados para o bebê. Então, como a gente pensa no mundo, a gente pensa no excesso, nas crianças que vão entrar com fórmula desnecessárias, levando a obesidade, diabetes, hipertensão por falta de um leite não adequado, como a gente pensa na questão da fome, onde não existe alimentos. E quais atividades já foram realizadas e quais ainda vão ser realizadas nessa semana? Nós tivemos um encontro na praça no sábado com a abertura, onde várias mães se reuniram para amamentar e discutimos também essa situação. Pode ou não pode amamentar em público? Então, amamentar em público pode, deve. O aleitamento materno exclusivo é livre demanda. A mãe deve oferecer o peito para a criança quando ela tiver fome e quando for necessário, independente do local onde ela se encontra. Nós tivemos também, estamos tendo ainda uma exposição de fotos de mães amamentando em diversos locais para desmistificar essa situação de não poder amamentar. Nós temos amanhã, às 13h30, uma oficina de papinhas, que as mães que tiverem interesse podem comparecer na ADRA, que é uma ONG ao lado do Parque da Cidadania, onde vão ser orientadas na transição da aleitamento materno exclusivo para alimentação complementar, que é tão importante quanto você iniciar um alimento saudável para essa criança também aprender a ter uma alimentação saudável futura. Na quinta-feira, às 20 horas, nós temos uma palestra com o Dr. José Luiz Martins, pediatra, para todas as pessoas que se interessam por aleitamento materno e pela educação infantil. Que ele é um pediatra que tem vários livros publicados e ele fala muito sobre a terceirização da infância. Sociedade de Medicina, às 20 horas, entrada aberta, não é necessário fazer inscrição. E o município tem programas de incentivo à amamentação?
Existem as unidades, tem os programas de aleitamento materno para a mãe que tem dificuldade. Ela pode tanto procurar a unidade mais próxima, quanto o banco de leite, que além dele captar o leite, processar e distribuir, a gente também faz orientação e o atendimento à mãe, que está com dificuldade de amamentar, ou mesmo naquela que está desmamando, que a gente fala que também é uma fase de segunda perda. Você perde a qualidade de mãe após o aleitamento. E tem uma equipe multidisciplinar para orientar nessa fase também. E as mães que estiverem interessadas ou quiserem saber mais informação sobre qualquer um desses eventos e sobre o trabalho do Banco de Leite, como fazem para entrar em contato com vocês? Nós estamos na Avenida dos Estudantes, 1886, próximo à Polícia Militar. E a mãe que quiser fazer contato por telefone é 3214-3422. Muito obrigada, Silvana. É isso aí, Thaís, Matheus, todas as mães que estiverem interessadas podem entrar em contato com o Banco de Leite e participar dessa semana tão importante. Thaís, Matheus? É isso aí, Matheus. A Maria Estela, que há algum tempo não entrava ao vivo com a gente, né? Sempre nos auxiliando ali na sala de controle. É isso mesmo, fica dando bronca no ponto pra gente. Hoje ela estava lá mostrando a cara, né, Maria Estela? Bom tê-la de novo também no plenário. Ela também sempre traz reportagens, mas hoje ao vivo. Isso. E, Matheus, nesse inverno, as temperaturas máximas chegam aí por volta dos 30 graus. O calor e a falta de chuva, especialmente, deixam o ar muito seco. Thaís, por causa disso, os cuidados com os olhos devem ser redobrados. Vamos saber com a repórter Jaqueline Casanova o que precisamos fazer nesse período. Estamos no inverno e nesta época do ano o tempo seco predomina na região. Chove 5 vezes menos que em outras estações. E nesta época o cuidado com os olhos deve ser redobrado. Sobre isso eu converso com o oftalmologista de Rio Preto, Marcelo Mendonça. Doutor Marcelo, quais os sintomas que costumam aparecer nos olhos nesta época do ano? Quase todos os sintomas que surgem nessa época do ano são devidos à baixa umidade relativa do ar, porque os nossos olhos têm uma camada fina, mas que tem que ser sempre renovada pelo piscar completo, que se chama filme lacrimal. O que acontece é que os ambientes se tornam mais secos e as pessoas muitas vezes não piscam corretamente. Então, algumas medidas simples que você pode tomar no seu dia a dia para melhorar esses sintomas, que são coceira, olhos vermelhos, olhos grudados pela manhã, etc., são melhorar a frequência do piscar, melhorar a umidade do seu ambiente de trabalho e do seu ambiente doméstico com um umidificador, se for possível, fazer, se for o caso, uma compressa com água gelada filtrada com uma gaze estéril de farmácia. E se nenhuma dessas medidas simples for suficiente para resolver o quadro, procurar sem dúvida nenhuma o oftalmologista. Jamais se automedicar, mesmo com os ditos colírios de lágrimas artificiais, porque nós temos uma gama muito grande de colírios e pode ser perigoso a automedicação. Mesmo coçar os olhos deve ser evitado. Coçar os olhos é perigosíssimo, principalmente em pacientes míopes, porque pode desencadear até mesmo um descolamento de retina que pode levar a uma cegueira irreversível. Doutor, muito obrigada por suas informações. Então, o doutor Marcelo Mendonça, que é oftalmologista em Rio Preto, explicou para a gente os cuidados com os olhos durante o inverno, no tempo seco. E lembrando que o inverno termina no dia 22 de setembro, às 5 horas da tarde e 2 minutos, quando chega a primavera. Jaqueline Casanova para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Thaís Machado, você está animada para as Olimpíadas ou não? Então, Matheus, eu ia aproveitar até o gancho para perguntar se você estava animado pelo fim do inverno, mas aqui em Rio Preto nem é tão rigoroso assim. Não. Agora, pelos Jogos Olímpicos, acho que estamos todos animados para assistir a abertura e também as competições. Você, que eu sei que é uma esportista, pratica meia maratona aí pelas ruas da cidade. Tentando, Matheus. Tem algum esporte que você vai acompanhar com mais afinco, assim, com mais interesse ou não? Eu acho que, na realidade, a festa toda é muito bonita. Eu não costumo acompanhar especificamente
um deles, mas eu acho tudo muito emocionante, a presença de artistas, aliás, de esportistas do mundo todo aqui e as pessoas, o público envolvido, não é? Eu acho isso muito mesmo. bom. E, ô Thaís, nós já mostramos aqui no jornal, o pessoal que nos acompanha regularmente já deve estar se lembrando, alguns dos representantes aqui de São José do Rio Preto que participaram dessa abertura antecipada dos Jogos Olímpicos, que carregando a tocha olímpica pelas ruas do nosso estado. A gente já mostrou aqui o Gabriel Neres, que é um garoto que é para-atleta e que carregou a tocha com muito orgulho, e também o Paulo Santos, que faz parte de um projeto assistencial aqui de São José do Rio Preto. E, Matheus, tem um outro rio-pretense que também representou a cidade e levou a tocha pelas ruas de Barretos. Esse ex-atleta, ele foi convidado para participar de um evento realizado numa escola aqui de São José do Rio Preto, um evento esportivo numa escola municipal. E a gente vai assistir juntos a participação desse ex-atleta nesse evento. Nesta semana tem início os Jogos Olímpicos no Brasil. Inspirada pelas competições que vão emocionar atletas e públicos do mundo todo, a Escola Municipal Professor Amauri de Assis Ferreira realizou disputas esportivas entre os alunos. Para a cerimônia de encerramento da Mini-Olimpíada, a escola convidou o ex-ciclista Paulo Cabreira. O atleta carregou a tocha na passagem do símbolo dos Jogos pela cidade de Barretos. O representante de Rio Preto contou um pouco da experiência às crianças. Foi a maior emoção, a maior explosão de emoção que eu tive em toda a minha vida. Mesmo quando eu ganhei medalha no Campeonato Pan-Americano, foi tão alegre. Imaginar que naquele momento o símbolo maior dos Jogos Olímpicos, que é a união dos povos, estava na minha mão. E foi muito emocionante, viu? As Olimpíadas representam a união dos povos em torno do esporte, e essa é uma forma de ensinar aos alunos sobre igualdade, respeito e superação. Os jovens aprovaram a ideia. Legal, interessante. Eu gosto muito porque eu sempre gostei muito de esporte e sempre gostei muito de participar dessas coisas. E mesmo sendo a primeira vez, está sendo muito legal. É muito legal, né? Estimula o esporte e essa é a primeira mini-olimpíada e eu tô gostando muito, eu quero que tenha depois. Este foi o primeiro evento desse tipo realizado pela escola. Segundo a diretora, a interação além da sala de aula é muito importante. Nosso projeto tem como tema principal a paz mundial e ele veio trazer e coroar o projeto com essa mensagem. O projeto traz conhecimento, em primeiro lugar, conhecimento de todos os esportes e a união de todos os meninos, porque foram todos misturados. Eles estão envolvidos em equipes diferentes o tempo todo e aprendendo a conviver. O sucesso da Mini-Olimpíada entre os alunos foi evidente. Nós estamos ansiosos para assistir aí as transmissões dos jogos. Isso. Mas essa criançada, esses sim, estão bem animados, né, Matheus? Muito animados. E você que nos assiste, já se inscreveu no nosso canal no YouTube? Então não perca mais tempo, procure por TV Câmara Rio Preto e acompanhe toda a nossa produção também online. É isso mesmo, e você aguarda só um pouquinho, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Fique conosco aqui na TV Câmara. A democracia garante a igualdade de todos. Num país democrático, o voto de cada cidadão tem o mesmo poder. E você sabe quem torna isso possível? A Justiça Eleitoral. Ela faz parte do Poder Judiciário e é responsável por organizar, realizar e julgar as eleições. A Justiça Eleitoral é composta pelos cartórios eleitorais, TREs e TSE. O TSE fica em Brasília, onde ocorre o julgamento final das ações eleitorais e o planejamento de toda a estrutura das eleições. Os TREs estão em todas as capitais e julgam as ações eleitorais do seu estado, além de fazer a apuração e realizar grande parte do processo eleitoral. Já os cartórios eleitorais estão em milhares de municípios e fazem parte do dia a dia da população, prestando vários serviços aos eleitores. Então, quando escutar Justiça Eleitoral, lembre-se de quantos juízes, servidores e funcionários trabalham para que a voz de cada brasileiro seja ouvida. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
A escrita dá voz a todos e transforma a realidade onde vivemos. Do lugar de cada um, construímos o saber de todos nós. A Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro propõe uma metodologia para o professor ensinar seus alunos a escreverem cada vez melhor. Professor, envie seus textos até 19 de agosto. Participe e utilize a coleção da Olimpíada nas suas aulas. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Em 2016, o espírito esportivo vai contagiar o Brasil. E você, estudante do ensino médio de escola pública estadual ou do DF, também terá a oportunidade de competir no Jovem Senador 2016. A largada já foi dada. Para participar, escreva uma redação com o tema Esporte, Educação e Inclusão. Os ganhadores serão jovens senadores em Brasília e aprenderão na prática como são criadas nossas leis. Jovem Senador 2016. E já estamos de volta. Muito obrigado pela sua audiência. A partir de agora, também ao vivo pela Rádio Educativa FM 106,7. E daqui a pouco nós vamos transmitir a 28ª sessão ordinária de 2016 na Câmara de Rio Preto. Se você nos acompanha pela reprise, pode assistir a reexibição da sessão a partir das 10h30 da noite, de segunda a sexta-feira. Isso mesmo, Thaís. E você sabia que tem uma lei aqui em São José do Rio Preto que prevê multa para postos de combustíveis que deixam som alto depois de um certo horário? Fique atento, hein? Está em vigor desde novembro de 2015 a lei complementar de autoria do vereador Jean Charles Serbeto, que proíbe o som alto nos postos de combustível da cidade. A lei foi criada a pedido de pessoas que moram perto dos postos e eram incomodadas pelo barulho. Quem estiver no pátio do posto, perto das bombas ou na loja de conveniência, não pode ligar aparelho de música ou mesmo o rádio do carro em volume alto. Em caso de descumprimento, o infrator está sujeito a multa de 50 unidades fiscais do município, o que hoje equivale a cerca de R$ 2.500. Em caso de reincidência, a multa é dobrada. Mais informações sobre as leis municipais estão disponíveis no site www.riopreto.sp.leg.br. Também estamos no Facebook e no YouTube. Sem perder tempo, vamos direto ao plenário da Câmara, onde o repórter Alexandre Gama traz para a gente ao vivo tudo aquilo que é notícia aqui em São José do Rio Preto. Alexandre, é com você. Pois é, Matheus, a pergunta que todos se fazem aí é quais serão os candidatos a prefeito de Rio Preto nas eleições deste ano. Até o momento temos anunciado aí a candidatura do deputado federal Edinho Araújo, do empresário Cavell Lotti e também a candidatura do deputado estadual João Paulo Rilo. A expectativa agora é em torno do nome governista, que deve ficar entre Orlando Bolsoni, Vaz de Lima ou Ivani Vaz de Lima. Essa decisão tem que acontecer até sexta-feira, dia 5 de agosto, prazo limite estipulado pela Justiça Eleitoral. Esse que é o grande tema do momento. Outro assunto bastante debatido aqui em Rio Preto é o escândalo envolvendo a menor de 13 anos de idade de Ipiguá, que acusa aí ter sido feito programa sexual com vereadores, políticos, médicos, advogados de Ipiguá. Esse caso foi descoberto durante as investigações do assassinato do delegado Guerino Soufa Neto, uma vez que o autor do crime, o Abner Calisto, seria companheiro de Silvia Rosino de Melo, que seria a mulher responsável pelo agenciamento dos programas desta menor com os maiores, aí, com as autoridades de Ipiguá. Esse caso está dando o que falar. Essa menina está hoje recolhida num lugar incerto, aí, um local seguro, pois até tentativa de coação aí para que ela mude o seu depoimento já teria sido feito. O promotor André Luiz de Souza, da Vara da Infância e Juventude, num descarte, inclusive, pedir a prisão dessas pessoas envolvidas nessa suposta coação a menor, um assunto aí que ganha contornos dramáticos a cada dia. Por fim, vamos destacar, lembrando que nesta sexta-feira começam as Olimpíadas
do Rio de Janeiro, como vocês já disseram aí na reportagem dos riopretenses que carregaram a tocha. A abertura será nesta sexta-feira no estádio do Maracanã, às 8 horas da noite. Não perca então aí esse que é um evento, o maior evento da terra. Matheus e Thaís. Muito obrigado, Alexandre. Thaís, agora vamos saber mais detalhes sobre um belíssimo cartão postal da nossa Rio Preto? Vamos sim, Matheus. A Mariana Dair vai apresentar, na sequência, o quadro Nossa Rio Preto sobre a represa municipal. Você já deve ter passado por aqui em alguma tarde quente para se refrescar com uma água de coco. E para quem gosta de caminhada, este também é o local ideal. Mas a Represa Municipal de Rio Preto é muito mais do que isso. Aqui vivem mais de 100 espécies de animais. O principal cartão postal de Rio Preto foi construído na década de 50, revitalizado em 1988 e depois ganhou o projeto paisagístico. A represa é responsável por até 40% do abastecimento de água na cidade. As pistas de caminhada divididas ao redor dos 3 lagos somam quase 6 quilômetros de extensão e são um convite para a prática de exercício. A paisagem formada pela água e a vegetação que cerca a represa atrai moradores locais e turistas. É bom para passear, vem beber uma aguinha de coco, né? Ver os bichos aí, os pássaros, os animais. Legal, né? Porque aqui é tranquilo, né? Dá para dar uma espairecida, contato com a natureza é gostoso. E as crianças também gostam de passear aqui. Adora, né? Vem andar de bicicleta, de patins, comer um churros, tomar uma água de coco, é muito bom. Podemos dizer que a capivara é um símbolo de São José do Rio Preto. O animal é uma atração à parte na represa municipal e encontrou por ali o ambiente ideal para viver e se reproduzir. Quem afirma isso é o biólogo Dino Visotto, professor do IBILSE, que há alguns anos fez levantamento de todas as espécies da represa municipal. Ela já existiu no Rio Preto antes dos represamentos, são 3 represas que a cidade tem. Então, na medida em que foram realizados esses represamentos, elas se reproduziram, formaram 4 bandos entre 16 e 24, 25 capivaras, cada uma dá em torno de 100 capivaras aqui nas 3 represas. Pela vegetação existente, rasteira, gramado, capim, que dá a ela toda a alimentação e todo o conjunto para que elas possam se reproduzir bem. Então, cada capivara pode ter de 1 a 2 exemplares. É mais raro 2 exemplares, mas geralmente 1 exemplar que ela consegue manter durante o período do crescimento. Hoje tem muito filhotinho de capivara aqui, você já viu? O que você acha deles? Eu acho eles muito fofos. Tem algumas espécies que vêm aqui só para descansar, não é? Essas são chamadas boiadeiras. Elas frequentam os pastos junto com os bois. Aqui dentro daquelas árvores que estão ali naquela região, você vê que as árvores com os galhos chegam a ter 5.000 dessas pequenas garças que são africanas, que transmite agora para o Brasil todo um processo de reprodução. E no próximo bloco, mais informações sobre a 28ª Sessão Ordinária de 2016. Voltamos em instantes, não saia daí.
E no programa Identidade Feminina você vai ter a oportunidade de conhecer a ativista Maria Aparecida Traze Vernúcio da Silva. A Tida, ela é conhecida principalmente pela atuação em movimentos populares de mulheres e também de trabalhadores rurais de São José do Rio Preto e de toda a região. Então você já sabe, temos um encontro marcado a partir das 7 horas da noite aqui na TV Câmara. As sessões solenes são realizadas pela Câmara como forma de homenagem a profissionais, figuras públicas ou instituições de diferentes segmentos que tenham ações de destaque em São José do Rio Preto. São exemplos de sessões solenes os eventos realizados para a outorga da Medalha 19 de Julho e Diploma de Gratidão da cidade, da Medalha do Brasão do município e Diploma de Comendador da Ordem do Brasão, entrega do Diploma de Gratidão da cidade, título de reconhecimento público e título de cidadão honorário. Também são realizadas sessões solenes para a instalação de uma nova legislatura, quando tomam posse o prefeito municipal, vice-prefeito e vereadores, para a posse dos vereadores mirins e conselho da Escola do Legislativo. A capoeira já foi crime um dia. Hoje é patrimônio da humanidade. As religiões de matriz africana também já enfrentaram preconceito. O problema é que pouca coisa mudou. Os cultos afro-brasileiros fazem parte da nossa herança cultural. Mesmo assim, são os principais alvos do racismo na religião. Denuncie a discriminação. Não importa a sua crença, acredite no respeito. Estamos de volta com o Câmara Notícias. Voltamos só para nos despedir, né, Thaís? É isso aí, já os vereadores, daqui a poucos instantes, dão início à 28ª sessão ordinária. É isso mesmo. E não se esqueça de acompanhar o balanço da votação, de todas as votações e saber todas as notícias do Legislativo de Rio Preto no site oficial da Câmara e nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela audiência e até o próximo Câmara Notícias. Uma boa tarde. Boa tarde. Tchau. Tchau.